Graça, paz e alegria. A porção de hoje, recomendada para a leitura da Bíblia em um ano no plano sequencial, é Ezequiel capítulos 25 e 26. No capítulo 25, que é o primeiro da porção recomendada para a leitura de hoje, até o capítulo 32, Ezequiel apresenta uma série de profecias e lamentos contra várias nações. Poderíamos sim fazer vários comentários sobre cada uma dessas profecias e cada um desses lamentos, mas esse não é o objetivo do nosso desafio. Já falei isso desde o tempo em que vimos profecias específicas no livro de Isaías e também no livro de Jeremias. Aqui, as mensagens de capa a capa servem para ajudar na leitura da Bíblia, que é o verdadeiro desafio. Permitindo o Senhor, poderemos sim ter mensagens sobre as profecias de forma separada, no tempo que for preparado para isso, se o Senhor encaminhar as coisas dessa forma. Assim, até o capítulo 32, pelo menos, teremos mensagens mais gerais sobre cada uma das porções. Na porção de hoje, nós temos profecias contra Amon, Moabe, Edom, Filístia e contra Tiro. Geralmente, as profecias registradas e os lamentos apresentados nessa parte do livro de Ezequiel acontecem por conta de as nações atingidas com essas revelações terem se alegrado com a queda de Jerusalém. Apesar do tempo de juízo, não era algo que o Senhor tinha prazer. Antes, Ezequiel mesmo nos revela que o Senhor não tem prazer na morte daquele que comete erro, na morte do ímpio. Antes, ele espera a conversão para que ele possa viver debaixo da vontade dele. Então, não era algo que os demais povos poderiam se alegrar ou achar agradável. Além disso, essas profecias e lamentos contra outros povos mostram que o Senhor está atento a todos os povos e não apenas ao povo escolhido. Os sinais no Egito já nos mostram isso desde o livro do Êxodo. O Senhor queria ser conhecido e reconhecido por todos e não apenas por alguns. Os escolhidos, como já comentei em outras mensagens dessa sequência, seriam os que mostrariam claramente como o Senhor agia, para que pudessem então testemunhar a ação do Senhor diante das outras nações. Mas, até um pouco antes, mas vamos falar primeiro desde o tempo da lei, desde Moisés, desde que a lei é revelada em Moisés, a eleição aponta para a realidade de um farol que mostra o caminho. E não apenas uma questão de escolha exclusiva, pois até mesmo a lei nos apresenta a possibilidade de estrangeiros servirem à vontade do Senhor, participando de festas, fazendo obediência ao que a lei revelava e tudo mais. O povo escolhido era sim exclusivo, mas para mostrar o caminho da vontade do Senhor. Mas aí até mesmo antes da lei, já em Abraão, antes que a lei fosse de fato revelada, já havia algumas coisas da lei sendo obedecidas, já havia algumas revelações, nós vemos isso lá no livro do Gênesis principalmente, mas a lei realmente é revelada a partir de Moisés. Mas desde Abraão, capítulo 12 do livro de Gênesis, nós lemos que seriam benditas em Abraão todas as famílias da terra, e não apenas as famílias do povo escolhido. Ezequiel faz profecias contra nações como Isaías fez, como Jeremias fez. O Senhor falava através dos seus profetas e daquelas pessoas que buscavam nele a revelação. Nós que temos acesso a todos esses textos e podemos fazer comparação entre um e outro, pensamos talvez que eles tivessem acesso às informações que um e outro divulgavam. Mas a organização desses textos, até mesmo essa questão da organização dos textos, pode não ter permitido que um tivesse conhecimento do texto de um ou do outro. E quanto mais, para nós hoje é simples ter textos, mas naquela época não era simples. Não havia essa questão de divulgar mensagens
em tempo real e as pessoas terem acesso a informações que estavam acontecendo longe e ainda assim saber como se estivesse acontecendo dentro da sala da sua própria casa. E mesmo Isaías, que viveu um pouco antes, se o texto dele já estivesse totalmente estruturado, talvez não houvessem cópias suficientes para que tantas pessoas tivessem acesso a esses textos. E era mais provável que se tivesse conhecimento através de uma tradição oral, se sabia da vida daquela pessoa e de algumas coisas que ele falou. Mas talvez não tivessem acesso a todos os textos. Mesmo Ezequiel e Jeremias, que profetizam quase no mesmo tempo, durante um período da história, Ezequiel é mais novo, mas há uma coincidência de datas entre Ezequiel e Jeremias nesse momento, principalmente entre o início do exílio para Ezequiel, e aí ele é chamado para a profecia, e Jeremias estar falando perto da queda de Jerusalém. Ezequiel também fala da queda de Jerusalém, mas recebendo a revelação já entre os caldeus, tendo sido levado numa das vezes que Babilônia levou cativos. E Jeremias fala a partir de Jerusalém e o outro fala da terra dos caldeus. Então, eles falam sim no mesmo momento histórico, mas ainda assim eles não têm contato um com o outro. Talvez Ezequiel tenha tido acesso ao texto que Jeremias enviou, aquela correspondência que Jeremias enviou, e nada mais. Não tenha tido tantas informações a respeito. E quem sabe a partir disso tenha tentado saber quem era Jeremias, essa coisa toda. Então nós não temos como ter certeza que um profeta teve acesso à informação do outro. Que tiveram conhecimento, que um profetizou a respeito daquele local e essa coisa toda. O que nós temos realmente como afirmar com certeza é que o Senhor, através do Espírito, revelou aos seus profetas, àqueles que buscavam a sua vontade, aquilo que realmente era para ser dito e anunciado. O Espírito do Senhor, que inspirou cada um deles, esse sim era o mesmo. Busquemos a inspiração no Espírito que vem da parte do Senhor, para que possamos falar aquilo que Ele mesmo nos revela e anunciar a vontade do Senhor, e não a nossa. Pois essa sim se cumpre. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.